Uhum. É, É Franzato o nome. Lorenzo Frasato. Né, porque em italiano, às vezes dois, né? Do Que é Esteado, de Franzato, boa. né? Bem, então, sabe nada com Lorenzo Franzato, né? Você tem descendência italiana? Por causa do É, nome? aham. É que, cara, assim, a família da minha mãe é italiana. A família da minha mãe é italiana, totalmente italiana. Meu pai ele morou muito tempo na Itália também. Então, cara, então, tipo, eu acho que eu peguei mais o lado da minha mãe. Eu peguei mais o lado da minha mãe. Então, é bom, ser italiano é da hora. Um amigo meu, ele me perguntou semana passada, né? O meu pai é negro, né? Daí ele perguntou assim, cara, como um negro pode dar luz ao italiano? Bem, eu acho legal a fala, assim, né? Fran, Franzato, né? Com esse... Mas isso é Franzato. É, Deve ter um... às vezes eles falam meu nome me chamando de Lô. Minha mãe odeia esse apelido Lô, por conta que ela fala, Lourenço é um nome tão bonito, por que reduzir apenas duas palavras, não, duas letras, mano? Por quê? Então, e você tem vontade de aprender italiano? Parece que eu tinha visto em alguma live sua que... Sim, sim, é que como meu pai ele morou na Itália, né? E eu tenho uma irmã totalmente italiana. Tipo, minha irmã não sabe falar português nem nada. Então seria bem interessante eu falar. Até por conta que ela já convidou a gente para ir lá onde ela mora e tal. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas pra gente ir lá. Ou seja, se eu aprendesse, eu iria lá de boas. Eu não vou lá, tipo, do nada assim, falando português e a pessoa falando italiano. Eu não vou é, saber nada, não vou saber nada. E lá tem uns lugares bonitos também, né? Lá tem lugares muito bonitos. Milão, Um que, um Vaticano. lugar que eu queria visitar muito é Veneza. Só que dizem que as águas lá cheiram muito mal. Ainda mais no inverno. No inverno cheira bastante, cheira muito mal. E já se percebe que aqui é uma conversa descontraída, né? Porque o Lorenzo nem sequer levantou, né? Não é não? Mano, só pra tu ter uma ideia, eu acordei, tipo, faz 6 horas. A única coisa que eu fiz no meu dia inteiro foi renderizar meu vídeo. Foi a única coisa que eu fiz. Eu acordei com o intuito de renderizar o vídeo antes que eu entrasse nesse podcast, pra eu poder falar com tu. Você acorda às 5 da manhã pra editar vídeo? Hoje eu acordei às 7 da manhã. E eu só pude renderizar às 8 da manhã. Ou seja, eu renderizei no cagaço mesmo. Desculpa o palavrão, eu não sei se isso pode, não é palavrão, né? Então, renderizei com muito medo de não conseguir. E fala um pouco a história do Sem Fitas. Eu vi que pô, você já tem quanto aí, 80 vídeos lá. Você tem ideia de quantas horas que dá? Quantos? Porque deve dar uns 3, 4 dias É, vídeo. de views totalizadas dá praticamente um mês de views. Se a gente totalizar o tempo de pessoas que viram, dá um mês. Dá um mês. Dá quase um mês por aí. Eu sei que de dia, ou a gente já deve ter passado assim, de dia dá tipo, de quantidade de pessoas que viram, atualmente deve estar com umas 215 horas de visualização por aí. Bastante. Nada É bastante, bastante. Tipo, muito tempo mesmo. menos de 10 dias seguidos, né? Sim, sim, mano. E tipo assim, velho, é, é da hora demais pensar isso, pois quando eu criei o podcast, eu criei, tipo, cara, eu queria pra ver o que acontece. Eu fazia as lives, eu fiz a live, tipo assim, por exemplo, uma semana eu tinha muito medo de falar em público. Tinha muito medo. Eu ainda tenho, eu ainda tenho muito medo de falar em público. Daí eu tava lá fazendo e tal. E daí eu falei assim, tá, eu vou publicar esse texto aqui sobre o Aldan, que eu sou voluntária, né? Na Aldan e tal, faz de 2017 e tal. E daí eu falei, tá, eu vou publicar. E daí quando eu publiquei, o cara falou assim, mano, você deveria criar um podcast para comentar sobre as suas histórias aí, que são incríveis, as pessoas gostam de ouvir. Eu falei, ah, beleza, vou criar essa semana. Daí, no dia seguinte, eu fiz o meu primeiro podcast. Foi ruim.
fui muito ruim. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Eu falei sobre as comparações que eu acho de Santa Catarina e São Paulo, a diferença e tal, mas foi só isso. Eu achei muito ruim. E daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou desistir. Não, não dá. Ninguém vai ver esse podcast aqui. É, vai ser muito ruim. Esse podcast foi a maior perda de tempo que eu já vi na minha vida. E daí eu fui lá, e daí eu falei, tá, eu tô a fim de fazer um podcast convidando alguém, mas ninguém vai aceitar participar daqui. Daí eu fui lá, eu tava conversando com uma menina, né, eu tava conversando com minha amiga e tal, e eu falei assim, eu tô querendo convidar alguém pro meu podcast, já que eu tô falando com tu mesmo, você tá a fim de participar? Daí ela falou, sim, daí 10 minutos antes ela falou assim, Lorenzo, eu sou enfermeira, tá? Eu sei de muita coisa e tal. Daí eu falei assim, por que você não me disse isso antes, mano? Como é que eu vou falar com você? Eu não sei nada de enfermagem. Ela falou assim, não esquenta, a gente vai conversando isso. No meio da conversa eu vou te ensinando, mano, eu só falei ladainha. Eu falei que escrever, as pessoas aprendem a escrever primeiro do que falar. O que não é. Minha mãe ela falou, como é que você fala uma coisa dessa? Mas você sabe que tem gente que aprende a falar, a ouvir, primeiro das letras, ou outros assimilam primeiro a imagem, né, a figura, aí lê a imagem, né? Mas. E o nome não era Sem Fitas no começo. Não, era apenas uma conversa, porque eu tinha muita vergonha de falar esse nome, então eu resolvi mudar. É que era longo, ninguém ia falar assim, mano, tem um podcast muito novo chamado Apenas Uma Conversa, ninguém vai falar. Ninguém vai falar isso, mano. Melhor É, eu reduzir aqui e botar, sei lá, vamos sem fitas. Eu ia botar entre marés, eu ia colocar maré alta, só que daí eu pensei, cara, esse nome aí parece nome de hippie, podcast hippie, tá ligado? Um podcast de yoga. Daí eu pensei entre quatro paredes, só que meu irmão falou que ia ficar muito pornográfico, é. então, então eu resolvi mudar. Eu ia botar, sei lá, paredes em rupestre, tá ligado? Mas, mas eu ia falar, cara, ninguém sabe o que é rupestre, mano. Daí eu pensei, não vai fazer sentido. Daí eu falei, vai sem fitas mesmo, vai sem fitas. Quando a gente completar 100 fitas, eu boto 200. Mas depois de 30 podcasts, eu falei, não, vai ficar uma merda essa ideia. Vou 200, deixar de é, fazer 200 fitas acho que fica meio estranho mesmo. Sim. Daí meu irmão falou assim, imagina só, quando tu chegar a 1000, vai ficar 1.100 fitas. Ele Mas desistiu. você acha que tem problema esse negócio do nome grande? Porque você não vê, o meu Fazendeiro do Universo é meio extenso. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Até por conta que um nome menor fica na cabeça das pessoas, né? E é como o meu, por exemplo. Apenas uma conversa, as pessoas não vão ficar com vergonha de falar. Né? Né, eu acho que nome mais longo a pessoa já fica um pouquinho receosa de falar. Meu nome mais curto é mais bonito também. Sem Fitas Podcast, mano. Nome curto, nome legal. Na Ah, verdade, é só Fitas. O podcast tá lá só pra avisar que é um podcast. Então, então é legal, eu gosto disso. um nome legal mesmo. E você falou aí de deixar, né, a pessoa ficar mais à vontade para falar. Qual que foi a entrevistada assim mais importante que se teve, que você entrevistou? Você acha que é diferente assim, às vezes ele fala mais, mas aí o outro você já consegue conversar melhor? Vamos ver. O mais importante de, tipo assim, O cara de é grandeza ou mais importante pra mim? Mais importante de grandeza foi seria o o John. grande. Foi o John Farias, da Quintal da Cultura. Ontem ou antes de ontem, eu conversei com a Andressa Baudet, que, mano, foi o podcast mais divertido que eu já fiz. Foi o melhor podcast que eu já fiz. E ela é diretora de dublagem de um dos 3 animes mais grandes que tem. Pelo menos não tipo Overlord, que é um anime gigante, Steins Gate e Tokyo Ghoul. Não sei se você conhece um dos 3. Então, eles são animes gigantes, animes gigantescos. Eu conversei com ela, foi incrível, foi maravilhoso. E daí, tipo, pra mim, assim,
depois Overlord e Steins Gate são meus animes favoritos. Então conversar com quem dirigiu a dublagem e tudo mais foi incrível. Eu adorei. Essas pessoas que são um pouco mais reconhecidas, né? Não são qualquer um. Você acha que você consegue ter uma conversa mais livre ou você fica meio assim que a pessoa... No começo eu fico um pouquinho ansioso por conta que é o seguinte, por exemplo, teve um podcast que foi com a Paula Molinaro e daí, tipo assim, eu tava lá conversando com ela e daí eu tentava ser legal, né? Só que ela não ria. E daí eu ficava, cara, quer saber, mano? Eu não vou tentar mais ser interação, não. Vou ficar aqui de boa no meu canto, por conta que daí vai ficar aqueles podcasts que eu aqui tentando fazer graça, menino não rindo, e o público achando vergonhoso. Então, então é melhor eu ficar aqui no meu canto. Foi a mesma coisa com a Ana Maria Moraes, que é uma dubladora incrível também. Eu tentava ser engraçado, mas daí eu percebi que não era pra fazer um podcast assim, tá ligado? Não era. A gente tava realmente falando sério e tal. Aí, claro, a conversa vai desenrolando, depois tu tem que pegar a confiança e a empatia da pessoa. Pra daí a conversa ir desenrolando e, mano, e também vai muito com o tempo da pessoa, sabe? Vai muito do tempo dela. Por exemplo, se ela tá nervosa, ela vai demonstrar isso. Ela vai, tipo assim, se ela quer acabar logo, ela também vai demonstrar muito isso. Por exemplo, eu tive um podcast onde a menina pediu para durar apenas meia hora. Eu não consegui fazer mais do que isso. Apenas meia hora, tá ligado? Tipo assim, deu meia hora, ela falou assim, ah, beleza, tchau, foi isso. Daí desligou, sabe? Não teve 1 minuto a mais, nem 2 minutos. Foi meia hora e pronto. Mas essa era importante? Foi uma cantora que tipo assim, tem meio que uma produtora com pessoas da França, pessoas dos Estados Unidos, de diversos países. Então, foi da hora conversar com ela, até por conta que foi uma conversa bem divertida. Que foi a Maria Marini. Foi uma conversa bem da hora. Eu gostei, ela tem milhões de views no YouTube. Eu gostei disso. Você chegou a gravar um podcast, no meio do podcast você fala, não, isso aqui eu não vou publicar isso aqui. Aí você excluiu e não publicou? Não, mas por conta que eu acho que é uma falta de respeito. A pessoa tá lá, ela tem o tempo dela, daí ela vai lá, ela arranja um tempo pra falar comigo, eu vou lá e falo, não, mano, não vou mais publicar, não vou mais publicar, ficou ruim. Não, tem casos, teve um caso onde eu tive que regravar, eu já tive que regravar por conta que o áudio tava uma merda. E daí eu falei pra pessoa, esse áudio aqui, ó, tá muito ruim, não dá. Seu áudio parece que foi gravado com uma batata. Mas aí por problemas meio técnicos, mas agora sim, por exemplo, você gostou da conversa da pessoa, se teve alguma assim? Não, se eu não gostar, mano, eu publico mesmo assim. Por conta que, tipo assim, não vai ser eu, tá ligado? Eu tô fazendo isso com a pessoa, mas se o público não gostar, não gostou, vamos pra próxima. E é isso, A sabe? fala E é, mesmo, né? e é isso, se o público não gostar, não gostou. Eu não tenho nada a ver, estou fazendo meu trabalho lá, que conversa com o cara. Mas eu acho uma tremenda falta de respeito a gente não publicar por conta que a gente achou que não ficou tão bom. Não, mano, não, a gente já gravou. A pessoa vai achar que também foi uma grande falta de respeito. Vamos lá, sabe? Pelo menos alguma coisa você deve ter tirado desse podcast. Pois não é possível. Né? Não é possível você não tirar nada de bom do podcast que tu grava por 1 hora conversando. Não. Velho, o podcast mais difícil que eu já fiz foi ontem. Foi um podcast mais difícil. Por quê? Podcast difícil, cara. Por quê? Vamos assim. Você conhece Douglas? Então, eu não conhecia até ontem. Eu fui conhecer ontem, daí foi o seguinte. Meu amigo, ele falou pra mim, ó, Lourenço, tem uma amiga aqui, ó, que é doula. Você sabe o que é doula? Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar o que é. Daí eu achei até que era um palavrão e tal. Mas daí ele falou pra mim que não. Ele falou pra mim que doula é aquelas mulheres que acompanham o parto, que faz parto doméstico e tudo mais. Daí ele falou assim, se tu quiser, eu mando o contato dela pra você. Daí eu falei assim, cara, manda. Daí eu vou ter uma semana pra conversar, né? Daí eu vou poder pesquisar mais e tudo mais. Beleza, manda pra mim. Daí eu fui lá, eu mandei um áudio pra ela, né?
Do nada eu mandei um áudio pra ela. Do nada, eu até falei, eu sei, é muito estranho um cara do nada te mandar um áudio de 1 minuto. Eu sei, mas por favor me escute. Então, daí eu fui lá. Falei, ó, eu não faço ideia do que é um. Eu não faço ideia de como funciona um parto. Eu não sei de nada sobre parto. Não sei, eu não faço ideia do que eu vou perguntar pra você. Mas eu tô muito afim de conversar com você. Então a gente fazer isso durante daqui uma semana para eu poder dar uma pesquisada. Ela falou assim, mano, eu só vou poder hoje, daqui 2 horas. Eu falei, vixi, ferrou pra mim. Ferrou, eu queria dar uma pesquisada com. Nossa, meu. Daí foi lá. Ok, daí o que aconteceu? Meu irmão, ele tinha que pegar o tablet, né, pra fazer as coisas dele. Durou 2 horas, ou seja, eu não pesquisei nada. Nada, eu caí de paraquedas no assunto. E daí eu tive que falar sobre gravidez com alguém que é especialista nisso. E eu não sabia de nada. Eu cheguei ao ponto de perguntar para ela se mulher se sente incomodado a andar com um bebê na barriga. É sério, eu sempre tive essa dúvida, pois mulheres não parecem que se sentem muito incomodadas tipo, de andar com o barrigão assim. Por isso, Isso daí é eu perguntei. coisa, né? Hã? E se aprende bastante coisa, né, conversando com as pessoas. Ideias diferentes da nossa, né? Sim, e tipo, foi um nicho totalmente aleatório. Só pra você ter uma ideia, eu não aguentava ver um vídeo de um parto. Eu não aguento. Eu não aguento ver um vídeo de parto. Eu acho muito estranho. Acho muito estranho, mano. Não dá, não dá. E tipo, daí eu falei, ó, eu vou deixar bem aqui, avisado aqui. Assim, galera que está assistindo, e provavelmente tudo mulher que está assistindo isso aqui, é, eu sou um homem, eu não entendo nada de gravidez. Nada, nada, tipo, nada, nada. Nunca pesquisei sobre gravidez. Nada, eu só sei que filhos nascem por conta da gravidez. Só sei disso, mas depois disso não tem mais nada. Não sei como funciona. Então é muito bom eu deixar avisado isso para eu não ser metralhado por perguntar se mulher se sente incomodada por andar com a barriga. É melhor eu deixar isso bem avisado aqui. E, cara, foi muito divertido. Foi muito da hora. Durou 1 hora, mas eu fiquei gaguejando. Eu gaguejei lá pra ficar, né? E, Pra tentar achar umas perguntas lá. e foi o que você publicou agora? Isso daí? Não, eu publiquei agora da Andressa Baudet. Tipo assim, por exemplo, se eu gravo, vamos citar assim, 7 podcasts por semana. Eu gravo na segunda, começo a postar na terça, deve ser, tipo assim, 3 podcasts na terça-feira, vai ser um podcast postado vai ser um podcast postado na quarta, outro na quinta e outro na sexta, sabe? Você conseguiu entender? Você tá fazendo os cálculos aí. Mais ou menos. Ah, tá. Beleza, então, vai ser tipo assim, ou seja, 2 podcasts gravados no domingo, vai ser um passando na segunda e um na terça. O podcast da segunda, daí é passando na quarta, o podcast da terça passando na quinta, e isso vai. E isso não atrapalha em nada. Acho que as pessoas aceitam. Acho que a única coisa que atrapalha é quando um podcast da segunda-feira tem que esperar uma semana para ser postado. Então acho que isso pode acabar deixando a pessoa um pouquinho enfurecida. E já aconteceu de você publicar o vídeo, você falou, ó, isso aqui foi bacana. Aí a pessoa chega pra você e fala, eu não gostei daquela frase ali, eu acho que eu me expressei errado, tem como você tirar? Depois que o vídeo já tava com, sei lá, já bastante pessoa viu, ela vem pedir isso. Durante o vídeo, não. Enquanto a gente gravava, sim, que foi no podcast 4, 3, eu não me lembro muito bem, que foi com o Marcelo Tavares. É, teve uma coisa lá que ele falou que não gostou e tal, pois ele contou lá de uma treta, mas já tinha sido resolvida essa treta. Essa treta já tinha sido resolvida. E ele não queria reabrir a treta, então ele falou pra mim, ó, cara, corta pra mim aí que, por conta que já passou essa treta, eu não tô vindo de reabrir e tudo mais, então, corta aí pra mim, por favor. Daí eu fui lá, eu cortei, né, obviamente. Inclusive, Marcel Tavares, mano, ele é incrível. É tudo o que ele faz, ele me chama. Mano, a gente tinha um podcast, eu e ele, e mais 2 pessoas. Em 2016 a gente tinha um podcast. A gente fez o primeiro podcast antes do Flow mesmo fazer. Só que como ninguém conhecia o que era podcast, então não vingou. Por conta que a galera achava que era muito rádio, né? Então, daí
depois que ele participou do meu podcast, eu comecei a gravar um podcast com ele. Eu gravava o meu podcast, o podcast dele. Eu gravava 2 podcasts, mas daí o meu podcast começou a ter mais convidado e eu tive que sair. Inclusive, posso divulgar o podcast dele aqui? Claro. É o podcast. Pessoal, acessem o podcast Não Fui Eu. É um podcast muito bom com o Vitor, eu esqueci o nome, eu esqueci o sobrenome dele agora. E, e com o Rafael Felipe. Mano, Victor Luiz Bento e Rafael Felipe e Maciel Tavares, os caras são incríveis demais. O Maciel, ele é intelectual, ele faz linguagem corporal, ele é pedagogo, ele é psicólogo, ele faz muitas outras coisas. O Victor, ele já é uma criança de 12 anos considerada intelectual, o que eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso. Então, mano, a conversa deles é muito boa e muito profunda. É muito profunda. O Victor também tem um podcast dele que é Café com Victor também. Cara, ele é um moleque de 12 anos. Ele fala sobre política. Fala sobre política, tipo assim, ele sabe tudo sobre política. Tem apenas 12 anos. O sonho dele é ser presidente do Brasil. Eu não vou comentar sobre política porque você teve Eu não entendo nada, eu não entendo nada, eu não entendo nada. Mas você lembra do podcast que você fez com o Antônio, né? Lembro. Então lá já falou de política. Também, né? 2 horas, né? E é complicado, né? Quando os outros pedem pra você tirar. Que nem no Quincas Borba, lá no jornal, teve uma... Não sei se foi... Não. Foi uma entrevista que a gente... Tinha ficado legal, bonito. Aí eu tive que colocar o vídeo privado, cortar a parte da pessoa e depois publicar de novo. É complicado, né? Que você já publica, você já tinha publicado. Sim, Aí você perde o seu domingo pra fazer aquilo lá, né? Inclusive, mano, eu comecei a editar recentemente de novo. Por conta que eu não editava, por conta que eu tinha muita preguiça. Eu ficava, cara, editar é coisa mais horrível. Eu postava muito status no Whats, né? Onde eu falava o quão puto eu tava. Eu acho que eu parei de editar quando eu tive que editar o mesmo vídeo 3 vezes. Por exemplo, eu editei, esperei 3 horas para renderizar, não estava indo bem, fui lá, refiz, reeditei o vídeo, fui renderizar de novo, 3 horas não deu em nada, não deu em nada, eu tive que fazer isso de novo. Eu fiquei, acho que das 11 da noite até o meio-dia, editando, e daí eu falei assim, e depois, quando não deu, eu falei assim, quer saber? Vou colocar apenas áudio. Que se dane, vai apenas áudio mesmo. Aí com a foto, né? Já na foto. Por conta que daí depois eu descobri que o cara ele pensava que era apenas áudio mesmo. Então eu gastei meu tempo pra nada. Eu gosto sempre de comentar. Você faz tudo pelo quê? Pelo tablet, né? Faço. Meu tablet, inclusive, tá dando muito erro recentemente e isso me preocupa bastante. Você não tem um notebook, sei lá, um computador? Talvez eu pegue. Talvez eu pegue. Eu peguei esse mês ainda. Mas, Notebook. mas esses mais de 80 podcasts que você fez, tudo no mobile mesmo. Só pelo tablet, Igual eu. E o que você acha? É complicado, tem muitas limitações, não tem? Que nem, por exemplo, tá fazendo a conversa agora pelo Skype. Sim. Porque eu gosto do outro lado, daquele outro. Meet, Zoom. Mas, mas pra você gravar, você precisa ter um computador, né? Eu sempre deixo bem específico para as pessoas que eu vou fazer no Skype, mas eu falo, eu sei que o Skype é humanamente relevante nos dias de hoje, e eu sei que tu não usa há muito tempo, mas é o único que dá, então, desculpa, eu sei. E para começar, mano, a gravar, é horrível, porque eu não sei se já aconteceu com você o bug, de tipo assim, a pessoa tá lá antes de gravar, daí a câmera ela muda para traseira. Já aconteceu com tu? A câmera, sim, isso acontece. Inclusive aconteceu ontem, antes de ontem, aconteceu nos últimos podcasts aí, que é o quê? Você tá conversando com a pessoa, daí a pessoa tá lá, tá com a câmera frontal, muda pra traseira, ok, daí a pessoa muda pra frontal, muda pra traseira, muda pra frontal, daí muda pra traseira de novo.
Daí a pessoa não sabe, daí você só fica lá. Acontece, sabe? Acontece esperando que seja resolvido logo. E com você já aconteceu isso aí de inverter a câmera? Ah, mano, é tipo no último lá, no podcast que eu gravei com o endereço Bodei, isso deve ter acontecido, sei lá, por uns 5 minutos. Que a gente conseguiu resolver tudo. Então, você tem que deixar a pessoa paciente, né? Pra ela não falar assim, quer saber? A gente grava no dia. Daí eu falo, não, 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 isso acontece normal, normal. Peraí. Tipo, mano, e tipo, teve muitos podcasts que eu gravei do nada. É sério, por exemplo, teve um podcast que eu gravei com o Daniel Antonello, não sei se você conhece ele. Então, daí eu gravei com ele. E daí, assim, a gente ia fazer podcast, só que eu tinha acabado de gravar uma live. E daí eu publiquei no Facebook. Mano, eu publiquei no Facebook assim, nunca mais eu vou gravar uma live antes de eu gravar um podcast. Isso cansa demais, isso cansa demais. Daí o cara, ele foi lá, ele viu o post, ele me mandou um print, indo demais, falando assim, cara, se você quiser, a gente grava amanhã. Eu falei assim, nossa, é a primeira vez que um post influencia num podcast. Daí eu falei, beleza, vamos gravar amanhã, vamos gravar amanhã. Daí eu falei assim, mas vamos só fazer um teste primeiro no Skype para ver como é que tá o áudio e tal. E daí, quando a gente tava fazendo o teste, comecei a fazer um monte de pergunta para ele. Daí eu falei assim, quer saber, eu já tô fazendo muita pergunta mesmo, tô cansado, mas vamos gravar, já tô te fazendo muita pergunta. Vamos lá, vamos lá. E, Cara, e, foi pô, incrível. Daí a gente começou a gravar do nada, nem ia ser para aquele dia. mas aí você editou a parte ou não editou É, mesmo? a sorte minha é que não tava gravando. Tipo assim, eu espero um pouquinho, né, pra falar algumas coisas pra pessoa também ter um pouquinho de empatia comigo, né? Pra pessoa também ter um pouquinho de empatia comigo. E, cara, por incrível que pareça, as lives ajudam bastante na hora de gravar podcast. Não sei se tu sabe. Por quê? Por exemplo, teve uma live que eu fiz, foi no começo do podcast, onde eu tava lá falando e tal, daí chegou um cara do nada no podcast e falou pra mim assim, ô cara, tu sabe falar russo? Daí eu falei, não sei, daí ele falou assim, cara, eu sei falar russo, eu sei falar russo, romênio, aramaico, latim, eu sei falar umas 8 línguas diferentes. Daí eu falei assim, cara, de onde tu surgiu, mano? Que milagre é esse? Quero te convidar pro podcast, então. Daí ele falou assim, beleza, vamos marcar. E foi isso. Como é que é o nome dele? É Ivanildo Cardoso, se você quiser conversar com ele depois, eu te passo contato. Ele é um cara bem gente boa, acho que ele aceita. E, Eu acho que mano, eu, acho que eu não vi o seu podcast dele, não. cara, e Tô vendo? tipo, foi do nada assim, eu não conhecia ele até essa live, eu nem sabia que eu tinha ele adicionado. É, daí foi o seguinte, daí as lives também ajudam, por conta que assim, teve muita gente que eu convidei para o podcast, e daí eu fazia live antes. Daí essas pessoas vão até a live para ver um pouquinho de como eu sou, como é que funciona, daí o que acontece? Elas já estão acostumadas, elas não vão ficar tipo, mano, tu fala muito palavrão, mano, tu fala muito palavrão e tal, daí as pessoas já sabem. Porque As às pessoas vezes já sabem a como é que é, pessoa escuta alguma coisa, daí vai na hora de elas gravar, né? Elas sabem como eu sou e também, tipo, Eu tipo assim, tipo, eu falo muito tipo, às vezes, né? Eu falo muito tipo. Evita da pessoa achar estranho e tal. Eu falo muito tipo e falo muito tal também. é, Assim, por que Taos? Não, tipo, tudo bem, mas Taos. A pessoa tem tá, gente que escreve isso daí também. eu, Qualquer frase é Taos, Taos. eu escrevo, inclusive no meu convite tá tal lá, tá o tal lá no meu convite. Lá no meu convite tá tipo assim, ó, eu vou querer falar sobre isso, isso, isso e tal, Taos. sabe? E é isso. E é É, porque, por conta que é tipo, é tipo etc, sabe? É tipo etc, só que em vez disso é o tal. Eu, eu não sei se vocês falam taus aqui em São Paulo, ou se é alguma coisa, ou é alguma coisa de Santa Catarina. Eu não não. sei, eu sei que tu é catarinense. O E tu, sim. Eu falar o sei que, tipo também no São Paulo, acho que bastante também, né? não, o tipo daqui, é,
Aqui tem umas gírias que eu tô começando a pegar bastante. Eu não falava gírias até 2 anos atrás. Daí eu vim pra São Paulo há 4 anos, me adaptei aqui. Daí, né, eu virei um paulista, cara. E Santa Catarina, lá as ruas é por nome, né? Ou não? As ruas, não me lembre. Lá, se eu não me engano, lá só se por número mesmo. Tem certeza? Não, faz um tempo que eu saí de lá. Eu nem saí de casa. Então, mano, eu não saía de casa. Pô, eu não saía de casa. Eu odiava andar. Odiava. Cara, eu odiava. Tipo, eu odiava. Eu ficava lá o tempo inteiro no meu computador. Ficava lá o tempo todo. Sabe, eu não gostava de sair. Eu saía usando capuz. Eu saía usando capuz, pois eu não queria que as pessoas olhassem para mim. Eu, é sério, eu odeio som externo. É sério, eu odeio som externo. E, mano, e, Nossa, tá numa é, que o pessoal fala, né? sim, é tipo, mano, aqui tem muito som externo, né? Rio Claro é uma cidade barulhenta, né? Claro, É, então, 40 ainda também. sim, é que eu não gostava de sair de lá, pois eu sempre tive essa coisa de, cara, onde é que eu for, as pessoas vão ficar o tempo todo olhando pra mim, sabe? É tipo, imagina tu sair na rua e tu pensar que todos os olhares na praia, na cidade toda, tá sempre olhando pra você, não importa onde tu ande. Então, era isso que eu tinha. Quando pequeno, mano, quando pequeno, eu pensava que a qualquer momento eu ia ser sequestrado. Eu pensava, eu andava o tempo todo assim, ó. Minha mãe, ela ficava muito brava. Eu andava assim, ó, o tempo todo. Olhando pra trás pra ver se não tinha ninguém me perseguindo. Eu tinha mania de perseguição. Quando eu vim pra Rio Claro, eu também tive. Eu tive mania de perseguição por um ano. É foda. É Tem, foda. tem um nome pra isso, não tem? Alguma coisa. É sempre alguma coisa fobia, né? Não, eu acabei de falar o nome. Mania de perseguição. Não, é porque sempre tem um nome e o fobia. Sei lá. Eu Eu não sei falo se mania de é específico. perseguição porque você acha que tá sendo perseguido. Então. E, e daí isso ferra, sabe? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com, tipo, sei lá, eu acho que assim, minha mãe ela sempre foi muito protetora, sabe? Então, o que que acontece? Eu ia fazer alguma coisa quando pequeno, minha mãe falava assim, ó, não faz isso, pois isso pode acontecer, isso pode acontecer. Daí eu falei assim, cara, velho, é tipo, é muito perigoso, sabe? Eu posso andar na rua, alguém pode estar me perseguindo. Por conta que minha mãe é protetora, e eu não sei se tu sabe como são as mães muito protetoras. Eu não sei como, se tu sabe, mas é assim, tu vai fazer alguma coisa, a sua mãe fica assim, ó, toma cuidado pra isso, e ela dá 1 bilhão de coisas que podem acontecer. Daí quando você é criança, você pega a pilha daquilo. Né? Você pega muita pilha. Então, cara, se eu sair na rua, eu vou morrer. Zanello já atropela. Inclusive, já fui atropelado mais de 1 milhão. Eu já fui atropelado mais de 1 milhão de vezes. Já fui quase atropelado mais de 1 milhão de vezes. Já fui. Rio Cara, Claro também, nossa. Você anda de bicicleta mesmo, cada gente. não, mas isso em Santa Catarina. A maioria das vezes saindo da escola mesmo. Por conta que, por conta que, como eu tenho problema de atenção, né? Então, o que que acontecia? Eu andava como se eu fosse mortal, sabe? Ah, a rua pode estar movimentada demais. Mano, não ligo. Vai reto e pronto. Eu fazia isso. Fazia isso. Não olhava para os lados, eu só corria. Só corria até o meu carro e é isso. Atravessava a rua movimentada como se fosse nada. Daí, daí, quando você atravessa uma rua movimentada várias vezes e ninguém te atropela, aí tu se acha imortal. Você tinha falado que você, até no nosso primeiro que eu participei lá do seu podcast, que você é voluntário na UDAM, né? E como que tu faz pra ser voluntário lá? É, como que você faz para ser voluntário? Eu não sei. Eu sei como eu me tornei voluntário. Você Eu, vê. eu achava que tipo assim,
quando eu vim pra cá, tinha acabado de passar por um período muito mal. Eu tava praticamente em depressão total, eu não ligava mais pra nada, eu não tinha mais criatividade. Eu tinha acabado de passar de um período onde a gente tinha passado fome por, tipo, quase 2 anos. Então, eu tinha acabado de passar por um período bem difícil. Daí a gente veio pra cá. E, mano, e daí, quando a gente veio pra cá, eu tava totalmente estressado. A gente foi morar com minha avó, eu tava extremamente estressado, extremamente. Eu só queria ficar com meus fones de ouvido e não ouvir mais ninguém. Eu não queria, eu ficava o meu dia inteiro com fone de ouvido, não queria mais ligar pra ninguém, nem nada. Minha mãe falava e eu não dava bola nenhuma. Minha avó falava comigo e eu não me importava, eu só falava, tá, por favor, eu quero ter um pouquinho de paz, pelo amor de Deus. Eu quero ter um pouquinho de paz, já que agora a gente tá de boas e tal, então eu só quero ter um pouquinho de paz. E daí minha mãe um dia, ela falou assim, ó, eu vi aqui um lugar para vocês mexerem no computador e se interagirem com outras pessoas e tal, por conta que eu tava sem interagir com uma pessoa, tipo assim, sem ser da minha família, fazia 1 ano e pouco. Eu não interagi com ninguém por quase 1 ano, por aí. Eu não saí de casa nem nada. E daí, ok, minha mãe falou, beleza, para vocês interagirem, você e seu irmão, seu primo também vai. Daí eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, porque eu queria interagir com as outras pessoas. Ninguém se importa comigo, sabe? Ninguém vai ligar. Eu vou ficar lá, as pessoas só vão olhar para mim e não vão ligar. Não faz sentido eu me importar com alguém se ninguém nunca se importou com a gente. Não faz sentido. A gente ficou agora num tempo fodido e ninguém nunca ligou. Sabe? Ninguém nunca ligou, ninguém fez nada pela gente. E daí minha mãe falou, não, você vai lá. Eu falei, mãe, eu não vou. Você pode tentar me obrigar, mas eu não vou. Eu briguei com minha mãe até por conta que eu falei, mãe, eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero, eu não ligo, sabe? Eu falava, antigamente eu ligava para todo mundo, antigamente eu ajudava, mas agora eu não ligo, não tem ninguém que presta, sabe? Daí minha mãe, ela falou para mim, não, você vai. Daí eu cheguei lá, eu fui lá, daí beleza, eu cheguei. Eu me lembro até hoje. Eu cheguei assim, tinha uma fila de pessoas. Acho que era entre 30 e poucas pessoas, uma fila ia lá. Eu com meu irmão. Eu fiquei na parede, eu encostei meu pé na parede, não podia, mas ninguém tava vendo. Eu fui lá e fiz isso. Beleza. Daí eu tava olhando um cara na frente, que foi, esse cara, inclusive, foi um dos meus melhores amigos. E eu pensei, cara, esse cara vai ser chato demais, mano. Esse cara aqui na minha frente vai ser muito chato. Não dá. Eu acredito que todo mundo aqui vai ser muito chato, sabe? Eu já sei o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte: eu vou vir aqui, eu vou sentar, todo mundo vai estar em dupla, eu vou sentar sozinho, como sempre foi a minha vida inteira, e eu vou ter que fazer as coisas tudo sozinho, ninguém vai se importar, eu vou ficar isolado do pessoal e tal. Beleza, daí chegou lá. Primeiro dia de aula foi a palestra mais chata que eu já vi em toda a minha vida. Foi uma palestra horrível, horrível. Tanto que normalmente na UDAM, né? Na UDAM, sempre que é o primeiro dia de aula e a galera tá falando que é chato, eu falo assim, mano, é chato mesmo. É chato, mas nos próximos dias melhora. Nos próximos dias melhora. Beleza, daí eu fui lá. Daí eu sentei na cadeira, eu sentei na última cadeira. Daí meu primo tava na minha frente. E daí tava lá falando e tal. Daí, daí eu não falei nada, eu não falei nada o dia inteiro. Eu não comi, eu não gosto, quando tem muita gente, né? Quando tem muita gente em um lugar comendo alguma coisa, eu não como, por conta que, por conta que eu deixo mais pros outros mesmo. Deixo pros outros comerem. Se eu quiser comer, eu como aqui em casa. Daí, daí eu tava lá. Daí a mulher tava lá falando e ela falou assim, tá na hora de vocês falarem seu nome. Eu falei assim, cara, por que eu vou falar meu nome, mano? Eu vou falar e as pessoas vão começar a rir de mim, vão começar a falar, vão começar a pensar que
sei lá, eu devo ser um cara incompetente e, sei lá, vou começar a rir da minha voz e tudo mais. Eu era totalmente negativo. Eu era totalmente. Eu não achava que eu tinha expectativa de nada. Eu não tinha nem mais expectativa de vida, por exemplo. Isso aí você tinha quantos anos? Eu, foi há 3 anos atrás. Então, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Não foi muito tempo. Não foi muito tempo mesmo, não. É, beleza. Pera, 3 anos? Foi em 2017. Por conta que eu tô achando que a gente tá ainda. Eu tô achando que a gente tá no ano passado ainda. Daí. Então, eu tinha 17 para 18 anos. Eu tinha 17 para 18 anos. Daí eu fui lá, beleza. Daí tinha um monte de gente. Ok, daí segundo dia. Primeiro dia a gente tem que subir o morro. Sabe ali o morro do Inocop? Sabe? O morro do Inocop. É a coisa mais horrenda pra subir pra descer. É aquela coisa, mano. Tu, É tu porque sobe. Tipo assim, tu sobe lá, tu já chega morto lá no topo. Tu já tem que ficar sentado lá, no meio da estrada, pra, pra recuperar um pouquinho de ar. mas por que vocês foram? Hã? Mas pra que vocês foram lá? Por conta que é lá, né? Tem que subir. Eu morro no Inocop. Eu moro no Inocop. É porque tem dois, né? Tem duas UDAN. Uhum. Daí eu fui lá, eu tinha que subir. Beleza. É perto do papagaio, sabe? Atrás do papagaio. É Sim. lá é o Dan. E Vem de lá, daí, né? eu passo cemitério e tudo mais. Ok, daí beleza. Segundo dia meu irmão já falou que não queria ir e ele não foi. Ah, não, não, meu irmão ele foi todo ano, meu primo que não foi. E eu só interagia com meu primo, meu irmão e eu, a gente só interagia com meu primo. Daí eu falei, cara, ele não vai, com o que eu vou falar? Eu vou falar com meu irmão, ele é um cara que não fala nada. Meu irmão, ele não fala nada. Em lugares desconhecidos, ou em qualquer lugar, não fala nada, não fala nada. Teve um cara do Dan que estudava com ele, né? E daí eu falei assim, cara, interage lá com meu irmão é legal. Daí ele veio pra mim no dia seguinte e falou, cara, eu vou falar com o seu irmão, eu não falava nada e ele parecia que ia me dar um soco. Porque meu irmão é um cara alto, né? Ele é um cara alto, de tipo 1,90 m. Tu vai falar com ele, você tá lá falando, ele não tá falando nada, você vai ficar muito sem graça, já que o cara tá muito puto com você. Quanto que ele também fica com a cara emburrada e tal. Tá, beleza. Daí no segundo dia, eu sentei com uma pessoa lá, e daí a pessoa não sabia mexer, eu já sabia, eu tive computador minha vida inteira, então eu sou muito bem mexer. Daí eu falei, cara, quer saber? Assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou te deixar mexer, já que eu já sei de tudo aqui, mexe nas coisas, uma coisa bem simples. Então, se tu precisar da minha ajuda, daí eu te ajudo. Ok? Daí ela falou, beleza, beleza. Daí, enquanto ela tava lá falando, só ficava conversando mesmo. Eu só conversava. Ok, daí se passaram os dias e tinha os monitores. Os monitores, tinha um monitor que era bom, só que eu ainda não achava que ele era bom o suficiente. Caralho, Loreza pica, hein? Loreza pica minha mãe. Caralho, ó, mano, assim, tu que já fez faculdade na Unesp, eu não acho que você é bom o suficiente, não. Então, eu acho é foda. Tinha bastante. E Monitor, daí, e é, daí o pessoal que ficava lá. É, tinha três. Tinha três que era da Unesp. Daí tinha lá os caras, daí eu falava, cara, esses caras aqui não estão ajudando em nada. Não estão ajudando em nada. Cara, tipo, será que eu vou ter que fazer o papel de todo mundo aqui? Beleza, então o que eu fiz? Então eu fui andando assim, do nada, eu comecei a sair do meu lugar para ajudar todo mundo. Daí o professor viu e falou pra mim, ó, Lorenzo, ele falou isso no meio do ano. Daí ele falou pra mim, eu acho que eu vou te convidar pra ser monitor ano que vem, você aceita? Eu falei, aceito, mas daí eu pensei, até parece que ele vai me chamar. Nunca, nunca. Até parece, eu falei, eu sei como é que isso funciona. As pessoas falam apenas pra ser legal, mas isso nunca vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Daí beleza, daí chegou no final do ano, daí eu falei assim, mãe, vem aqui. Pergunta pra ele mesmo se você é monitor, por favor. Eu tenho muita vergonha de perguntar pra ele se você é monitor, então pergunta pra ele, por favor. Mas não seja escancarada, sabe? Vai lá, pergunta pra ele. Então, daí minha mãe falou assim, até parece que eu vou fazer isso. Vai lá e faz você, ué. Daí eu falei, não vou fazer.
tenho vergonha. Daí, beleza. Daí, no final, eu falei, mãe, quer saber? Já que vai ser meu último dia aqui, vou tirar foto com o Anderson. Já que ele foi o cara que... Ele é o cara que me inspira. Ele, basicamente, foi o cara que me devolveu, sabe? Ele me devolveu todo o meu ânimo. Esse aí Todo é o ânimo. muito lá, esse Anderson. Sim. Daí eu fui lá, tirei Pode- uma foto com ele, daí ele falou... Daí ele falou assim, tirando foto, eu vou tirar agora uma foto e daí eu te chamo ano que vem, hein? Toma cuidado que ano que vem você vai ter muito trabalho pela frente. Daí eu pensei, mano, tipo, meus olhos brilharam, eu acho. Por conta que, velho, eu tenho um amor pelo Dan que é gigante. Gigante, gigante. É, tipo, por conta que eu sempre quis ajudar os outros. Eu sempre quis ajudar os outros. Na minha última tentativa de ajudar alguém pela internet, foi por conta que eu achei que eu sabia de tudo. Então, o que aconteceu? Então, eu tentei ajudar alguém que tinha uma mente totalmente transtornada. Eu tentei ajudar alguém que já foi para diversos psicólogos, nunca tinha conseguido. Ele tinha muito problema, dizia que queria se matar o tempo todo. Daí eu falei assim, cara, sei de tudo, eu posso ajudar. Mas no final só deu que o cara, eu não consegui ajudar ele e ele ficou o tempo inteiro dizendo que se ele se matasse seria minha culpa. Então a partir daí eu falei, cara, quer saber, nunca mais vou ajudar pela internet. Nunca mais, nunca mais. Se eu for fazer alguma coisa, precisa ser ao vivo, por conta que se alguém precisar do meu abraço, eu posso dar. Eu posso abraçar ela, eu posso ajudar ela de verdade. Então, eu quero fazer isso ao vivo. Daí eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, a gente pode ir amanhã no hospital de câncer para eu ajudar os caras? Só para avisar, eu sou sempre 8 e 80, sabe? Eu sou tipo assim, eu não faço nada, eu faço tudo. Eu sou tipo assim, por exemplo, se tu me fala, Lourenço, você quer um carro? Eu falo assim, daí você fala assim, tá, mas tu tem uma Chevette? Eu falo, uma Chevette, mano? Não, eu vou guardar dinheiro pra comprar uma Ferrari. É tipo isso. É tipo isso. É foda lidar com esse tipo de pessoa, de verdade. Daí eu fui lá, beleza. Daí no primeiro dia como monitor, mano, tava tremendo demais, tava tremendo demais, tava tremendo demais. E daí, assim, como monitor a gente tem que ficar sentado. Daí eu ficava assim. Eu usava uma touca, uma jaqueta grande, e eu ficava assim com a cara empurrada, né? Olhando pra todo mundo, olhando pra todo mundo. E daí, depois de um tempo que eu tava lá, eu comecei a perceber que o pessoal achava que eu era um cara totalmente bravo. Às vezes eu ficava assim, com a touca olhando pra eles, assim, ó. Olhando, observando, nem virando a cara, só com o olhar, assim. Daí, daí é da hora ver o desenvolvimento das pessoas. Eu, eu acho que o meu objetivo de vida é ver alguém alcançando o ápice dele. Eu gosto quando as pessoas sentem quando elas chegam ao seu ápice. Por exemplo, você, né? Por exemplo, você assim, eu tô te ajudando, né? Tô te ajudando, mano. O que eu vou querer fazer é ver o seu ápice. Eu quero ver aonde você pode chegar, o máximo que tu pode fazer. Eu quero ver até onde você pode alcançar, sabe? Eu quero ver, eu tô muito ansioso, aliás, para ver isso. Eu quero ver, eu vou te acompanhar. Quando você for adulto, eu vou ver o que tu tá fazendo. Quero ver, um dia eu vou chegar pra você e vou falar, mano, tá quando eu sou seu ápice, eu tô muito orgulhoso, velho. E, tipo, é assim que funciona, sabe? Eu quero ver, eu gosto de ver esse tipo de coisa, eu gosto de ver até onde a humanidade pode chegar. Até onde uma pessoa pode chegar. Pois tem muita gente que elas se sentem muito mal, mas é tipo assim, acha que não tem habilidade nem nada. Cara, se tu conseguir desenvolver habilidade nela, tu vai ver a pessoa fazendo algo maravilhoso. Tu vai ver a pessoa, ela ela dando seu máximo. Velho, eu já ajudei muita gente. E, Por exemplo, Breno, tem. Pode falar, pode falar. pra gente encerrar, eu gostaria que você falasse uma coisa que você estava falando aí. O que que mais ou menos você poderia assim falar para uma pessoa que ela gosta de conversar, ela gosta de interagir, mas ela fica meio com vergonha.
ela, sabe, ela fica meio assim. O que você poderia deixar no final pra gente também finalizar? Deixa eu ver. Não, eu acredito que não é muita questão do que você falar, mas sim a questão de como você trata a pessoa. Por exemplo, você quer dar uma segurança para ela. Então, você tenta mostrar para ela que a pessoa está segura para conversar com você. Você não pode, tipo assim, você vai te falar, você tem que fazer brincadeira. Mano, você pode ser um cara que não é muito bom em brincadeira, então só vai ficar vergonhoso, sabe? Você vai ficar vergonhoso, um pouco esquisito até para a pessoa. Então, o que você tem que fazer é dar uma liberdade para ela, mostrar assim. Sempre que o meu convite, por exemplo, eu deixo no convite assim: mano, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Aqui é um podcast onde a gente possui 100% de segurança para falar sobre qualquer coisa. Eu não vou, tipo assim, se tu falar alguma coisa, eu não vou para cima de você, não. Você tem a liberdade, eu tô aqui para aprender junto com você, você tá aqui para aprender junto comigo. E a gente pode aprender junto, fique à vontade. Eu quero que você se sinta o mais confortável. Por exemplo, dias. A pessoa fala assim: que dia você pode ir? Cara, eu falo, velho, não é o dia que eu posso ir. É o dia que você pode ir. Por quê? Por conta que eu quero que você converse comigo num dia onde você está o mais confortável possível. Quero que você esteja num dia mais confortável para a gente ter uma conversa boa. Não faz sentido eu conversar com você se a gente não tiver uma boa conversa, sabe? Então, aí tu já cria todo um cenário onde tu mostra para a pessoa o que você é. Você mostra para a pessoa que você tá lá, tipo assim, você dá a sua total atenção para ela, sabe? Você não é tipo assim, mano, qual dia você pode? Eu posso segunda, é esse horário só que eu posso, tá ligado? Só esse horário. Se tu não puder, beleza, chama outro alguém. Não é assim, é o horário que você pode. Afinal, um podcast só é bom se tiver uma pessoa, né? Não faz sentido eu desmarcar com a pessoa por conta que ela não pode. Inclusive, aquela coisa lá que tu me perguntou, qual é o maior podcast que eu já fiz? Eu acho que eu vou fazer o maior podcast mês que vem. Eu acho. E você pode E, falar com quem? claro, Isao Imamura, você conhece? Ah, sim. Ele é o maior ilusionista da história do Brasil. Acho que você tinha anunciado alguma coisa sobre Ele, isso. ele é, ele é um japonês que, que muitas vezes aparece no SBT. Não sei se tu. Não. Você tinha falado que da conversa, sobre a conversa. E o que falta, eu penso, na minha opinião, o que falta nas pessoas é saber que as pessoas são diferentes, saber que não é a mesma ideia, né? Porque tem muito conflito, as pessoas não respeitam, tem várias opiniões, algumas absurdas. Nem vou citar questões políticas, ideológicas, mas tem variados tipos de opinião, opi- tem- e as pessoas muitos não respeitam já. Então acho que criar essa empatia, saber que tem pessoas diferentes e aceitar a diferença, eu acho que é interessante. E uma das coisas que eu também acho bem interessante é quem faz podcast ter a noção de que você não precisa concordar o tempo todo com o convidado. Você não precisa. Por exemplo, eu chamei a Thalia e o professor Bruno. Obviamente tu conhece os dois, né? Acho que é melhor que ninguém. Daí foi lá, ok, daí teve lá onde eles falaram aliás, eu acho que o Bruno vai ouvir. Então, o Bruno, assim, eu respeito sua opinião, só que eu não concordo, né? Obviamente tem essa liberdade. Que eles compararam carnívoros com nazistas, sabe? Assim, eu posso falar que, tá, a gente faz muita merda com os animais, obviamente, só que eu não acho que seja uma comparação muito válida. Eu não acho. Mesmo que, mesmo que, mesmo que a gente faça muita coisa, tá ligado? A gente Olha, faça muito. olha que legal. Eu discordo de você, mas é interessante porque veja bem, ele comparou com o nazismo, o carnismo. Carnívoros nazistas. Aqui a gente faz a mesma coisa em outro grau, mas em outro grau na nossa cabeça, porque você vê lá, mata animal, extermínio de animal. E lá era pessoas, sei lá, na cabeça, eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista. Claro que tudo tem dois lados, mas porque a gente vê o ser humano racional como superior aos animais. Não estou dizendo que é, nem que não é. Claro, claro.
Então, se analisar de um ponto, tudo bem, analisar de um outro também tá certo. Então, acho que tem essa. É que, tipo assim, eu concordo, eu acho que o Bruno teve argumentos incríveis, só que como eu sou carnívoro, eu tento não pensar, pô, eu sou um nazista, eu tento não pensar isso, então, só tô discordando assim, mas por conta disso. E um Eu dos vi. problemas também que eu tive nos primeiros podcasts foi na questão do TDAH, né, mano? Por conta que era o seguinte, eu mantive o foco no ponto de conversa que a gente tava. Ou seja, o resto da conversa eu esquecia tudo. Eu esquecia, por exemplo, assim, se a pessoa falar assim, esqueci o que eu tava falando, o que a gente tava falando mesmo. Eu vou falar, eu não me lembro. Eu não vou falar isso, né? Mas eu vou falar, você tá falando sobre tal coisa, tal coisa. Então, daí eu vou falar, mano, eu não me lembro. Não me lembro o que a gente tava falando por conta que eu tava muito focado no que você tava. E o TDAH tem esse problema. Eu não sei se você conhece, mas tem uma coisa chamada hiperfoco. Quem tem déficit de atenção, eu sei, é um pouco contraditório. Você falou aí. O hiperfoco é algo que tem muitos cientistas que estão tentando descobrir como isso acontece, mas eles dizem que quem não tem hiperfoco é basicamente impossível de você ter. É sério. Que é tipo assim, vamos dizer assim, é uma concentração inconsciente. Por exemplo, eu estou aqui falando com você. Eu posso me focar num relógio que tem ali em cima. O que tu tá falando para mim, eu não vou estar escutando. Eu vou estar apenas focando no relógio. Eu literalmente, eu não escuto nada a não ser aquilo que está no meu centro de visão. E isso eu não posso determinar quando. Inconsciente. Eu não sei na onde você tinha falado isso, mas eu lembro até que você deu o exemplo da caneca lá, né? Eu não lembro onde você falou isso, mas eu ouvi. Sim, mas eu não fazia ideia que era inconsciente. Eu fui descobrir isso recentemente por conta que um amigo meu ele perguntou como que funcionava o diagnóstico um pouco do TDAH e tudo mais. Daí eu, daí eu, daí eu fui lá, não sei, a gente tem isso, isso. Daí eu fui pesquisar sobre hiperfoco e eu descobri que hiperfoco tem muito em autista e TDAH. Tanto que TDAH e autismo dizem que é um pouquinho relacionado até. Sim. E você gostaria de deixar algum recado aí pra gente finalizar? Quase, quase uns. Obviamente, eu vou querer divulgar, né? O meu podcast, que é o Sem Vidas Podcast. Cara, vão lá, curtem e se inscrevam no Sem Vidas Podcast. A gente já. Mano, eu acho que daqui 2 semanas a gente chega no podcast 100. Eu tô pensando o que fazer, mas a única coisa que eu vou fazer é nada, porque eu não sei o que fazer. Então, cara, é muito bom. A gente tá conversando com muita gente grande. Eu convidei essa semana, ela vai conversar comigo ainda, que é a vencedora do Cake Boss 4. Sabe, Cake Boss? O Ah, programa de fazer bolo. ah, tá. Aquele. Não, Cake Boss não, Cake Boss não. É o. É É o, o. Ah, esqueci agora. é Programa o, de fazer bolo que tem aqui no Brasil. Qual que é o nome? Você se lembra? é da SBT? Não sei. Acho que é tipo um Masterchef, sabe? É que tem cake, que é do É, bolo. é que o Cake Boss, ele é de um outro cara chamado Bud Valasta. Não é daqui do Brasil, não. O cara até perdeu a mão, não faz nem mais bolo, até. Ele perdeu a mão? O Bud? Deve ser muito triste para um boleiro não poder fazer bolo. Ele perdeu a mão? Eu não sabia. Perdeu, ele perdeu. Daí, eu quero que vocês, né, vão lá, cara, e, tipo, tá muito legal, a gente tá conversando com muita gente da hora. Muita gente da hora mesmo, velho. Essa semana a gente vai ter muita gente aleatória, vamos ter um campeão de pôquer, vamos ter uma contadora de histórias. Inclusive, a pessoa que me incentivou a, a gostar de arte e querer conversar mais com as pessoas foi um contador de história. Eu só sou o que eu sou hoje por conta de um contador de história que contou a história sobre uma velha chamada Gudea. E daí eu sou por conta disso, sabe? Tipo, é incrível como as histórias e os pensamentos podem transformar uma vida inteira. E é uma coisa que eu quero trazer também. Eu quero contar histórias e quero motivar pessoas. Se, se eu não puder transformar a vida de pelo menos uma pessoa,
quer dizer que eu tô fazendo algo totalmente errado na minha vida. A minha motivação é ajudar as pessoas o máximo que eu puder. Você tem que publicar um livro. Eu vi que você escreve também, né? Eu escrevo, eu escrevo. É que eu tava escrevendo. Fazer a divulgação do meu também. Fazendo verso, pô, o meu livro. Então, inclusive, vai lançar outro essa semana. Que eu fiz o ano passado em conjunto com 2 pessoas. Fazendeiro do Universo. Bacana. Capa bonita. É. Capa bonita. Cara, essa capa é literalmente, você pegou a obra do Van Gogh ou alguém foi aí e desenhou? Não, do Van Gogh. Não. Cara, cara, você pegou um quadro bonito pra fazer uma capa. É, mas o Van Gogh também já, né? Mas tem que ver, tem que prestar atenção no negócio de direito autoral, né? Eu tava escrevendo um livro, só que eu tive que resetar o meu tablet. Perdi 300 coisas que eu tava escrevendo. O livro estava em desenvolvimento há 2 anos e totalizando, era 700 páginas perdidas. Eu É, bastante, né? E era sobre. é, era sobre um menino que queria ser mais forte e um cara que era já o mais forte, que tinha lá um dos mais fortes do mundo, que eles andavam em dupla, né? Eles andavam em dupla. E daí o que que era? Era o mais forte tentando provar pro cara que ser o mais forte só traz desgraça. Quanto mais forte tu é, mais poderoso tu é, tu só vai ter desgraça na sua vida. Para ser mais forte, tu tem que se meter com guerra. A gente sabe que guerra não é muito bom. E tem um moleque que ele quer ser mais forte, ele quer se envolver com guerra, ele acha que guerra é divertido por conta que ele nunca entrou numa guerra na vida dele. E daí ele quer se meter com guerra. E o cara tentando convencer que não é. Daí eles vão experimentar muita coisa, sabe? Daí seria bem divertido fazer isso. E, mano, era um mangá que eu tava fazendo. Eu tava fazendo mangá. Mas daí o desenhista, ele parou de ser desempregado, né? Começou a trabalhar. E daí não deu mais. Então, daí eu tive que adaptar tudo para livro. Foi horrível, horrível adaptar as coisas. Mas eu acho que você deve lançar um livro aí, viu? Acho que você vai ter bastante história pra, pra contar também, né? Eu tô fazendo agora. Você já assistiu Love, Death and the Robots? Não, eu não assisto nada. São historinhas de 20 minutos, 20 a 15 minutos sem final nenhum. Tipo assim, eles têm um gancho, mas o final é você que imagina, sabe? Por exemplo, você para no final, você imagina o que vai acontecer ali. Ok, e são essas histórias que eu tô fazendo. Por exemplo, eu tinha 5 histórias feitas que eram histórias incríveis. Tinha a história que contava um pouquinho mais sobre essa coisa dos humanos não entenderem coisas que não são do padrão dele. Por exemplo, os protagonistas eram o quê? Era um professor que estava dentro de um cubo de gelo, ele conseguia falar de boas lá dentro do cubo de gelo, um macaco de 3 metros e 3 escoteiros crianças. Eram esses os protagonistas. Daí eles iam numa vila, uma vila afastada. Nessa vila eles não entendiam que que a mãe da criança era um macaco, né? O macaco, as crianças foram abandonadas, o macaco foi lá e adotou. Então essa vila pegou as crianças para ele e começou a atirar no macaco por não entender. Os meninos falando que não era para atirar, que eles amavam o macaco e tudo mais, e os caras falavam, não, não, se é um macaco. Vocês não amam ele, vocês têm que ficar com nós, manos. A gente é da espécie de vocês. Então, eu acho isso bem divertido. Inclusive, eu adorei fazer essa história. Tinha a história dos 2 pistoleiros com o chefe deles, que era um feto. São histórias totalmente aleatórias. Ele era um feto falante, e daí, no final, ele descobre que os pistoleiros odiavam o feto. Odiavam. Daí, a história acaba com o feto numa cadeira de rodas e com uma lágrima. E, tipo assim, o feto em estado vegetativo, né? Escorrendo uma lágrima assim, acaba assim, da maneira mais escrota possível. Tem a história do homem que se fundia com tudo, que era um homem que ele podia se fundir com qualquer coisa e adaptar seu corpo. Por exemplo, ele vai lá, ele se adapta, ele vai lá e se funde com um sofá, né? O que vai acontecer? O corpo dele vai ficar fofo. E ele vai ter o quê? Ele vai poder tirar a lã, né? Ele vai poder tirar a lã do corpo dele e criar objetos inanimados com essa lã. Por exemplo, se ele se funde com um bule de café, ele vai lá, ele vai ficar com a textura do bule de café e ele vai poder atirar café quente nas pessoas. É tipo isso, sabe?
É tipo isso, são histórias totalmente aleatórias e sem sentido. Tinha uma história também de um povo no Quênia que perderam, que a cidade deles toda foram queimadas, 5 guerreiros que eles vivem na cidade queimada deles, né? A cidade deles foram queimadas, eles vivem com as cinzas. Só que um cafetão inglês quer montar um prostíbulo e ele pretende montar um prostíbulo em cima da cidade desses caras. Ou seja, ele e o exército de prostitutas armadas dele vão tentar tomar a cidade desses quenianos. São histórias totalmente aleatórias. Interessante, viu? Eu acho que você devia investir nessas histórias, fazer uns livros aí, viu? Eu acho que Sim, esse negócio de livro é comigo, né? antes de eu perder tudo, eu estava desenvolvendo uma história que é de deuses, onde Buda ele foi designado a pegar o melhor músico que ele conseguia desse século e tudo mais. Beleza, ele foi lá, então ele foi para e foi, sei lá, acho que para Guaratinguetá, essa cidade aí. Buda foi para Guaratinguetá, só para você ter uma ideia. Ok, daí ele pegou alguém da periferia. Ele pegou um pianista da periferia. E daí os deuses ficam putos. Mano, tu poderia pegar qualquer um de 100 anos. Tu vem e me pega alguém de Guaratinguetá, pianista que nunca tocou profissionalmente, tu vai me pegar ele por quê? Daí os deuses estão putos. Os deuses querem matar o moleque por conta que falam, não, isso é inaceitável. A gente se reúne a cada 100 anos para ouvir uma música boa, tu vai lá e me pega alguém brasileiro da periferia e você pode pegar muita gente. Ele fala assim, confia em mim, esse cara é incrível. Só que a história inteira desenvolve no motivo do porquê ele pegou o moleque. Os pais, eles reprimiam muito o moleque por ele tocar, e daí quando ele se reprimia muito, todos os sentimentos de repressão que ele tinha, ele tocava na música. Ou seja, o sentimento dele era tão árduo, ou às vezes sentimento de alegria, que era tão raro na vida dele, era tão bonito que a música saía bonito. A música era linda. Era linda a música, por conta que ele passava os sentimentos dele. Ele falava assim, uma música só é linda. O Buda falava, uma música só é bonita se você conseguir passar seus sentimentos para ela. E o moleque consegue. Só que o problema é que o moleque nasceu em um país onde muitos pais reprimem os seus filhos por não serem o que eles querem. E os pais já tinham um objetivo diferente para ele, então não deixavam ele tocar música. E o moleque ainda era forçado a trabalhar para ajudar a família, então ele não tinha tempo para fazer música. Por isso que eu chamei ele, por conta que ele pode aqui, ó, tocar tudo que ele quer, todo sentimento, toda mágoa, toda raiva que ele já sentiu na vida inteira. A gente vai dar aqui o melhor piano para ele e ele vai poder tocar todo o sentimento dele. E, cara, Quando eu ouvi, você tá falando do quando, livro, né? o quê? Você tá falando do livro, né? Tô. Porque, não, porque você deve. Porque você conta assim a história, parece que você tá falando que aconteceu ontem. Sabe? É um elogio isso aí, inclusive. Parece. Claro, tipo, o moleque pode tocar, ele pode tocar o que ele quiser, mano. Tipo assim, vamos dar aqui. Daí no final o que acontece? Os deuses vão matar ele, né? Eles vão matar ele. Daí 5 deuses, eles ficam em volta do piano falando assim: não, 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 se vocês querem matar ele, vai ter que passar por cima da gente. A gente vai deixar o moleque tocar aqui. E vocês não vão ter chance. Se vocês querem atacar o moleque, beleza, mas vai ter que atacar a gente por conta que o moleque vai tocar e é isso. A gente não vai permitir que vocês toquem nele. Daí eles falam assim, moleque, toca aí e, e, tipo assim, fique na sua cabeça. Não ligue pra gente. Não ligue pra gente. Aqui são um bando de ignorantes. A maioria daqui é igual aos seus pais. Então, finja que todo mundo daqui é os seus pais e toque exatamente os sentimentos que você queria tocar para eles. Faça isso e vai ser a melhor coisa do mundo. E daí eu tava, né? Eu tava pensando assim, mano, imagina chegar no final, como é que eu vou representar que ele tá tocando a música, escrevendo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lá? Ele tá lá tocando, ele vai tocar uma música linda e eu não vou nem mostrar como é que é a música. Como é que vai funcionar? Sabe? Eu queria muito representar como é a música, mas não dá, não dá. Seria bem legal se eu chamasse alguém que toca piano para escrever uma música
e daí eu só escrevo só escrevo lá como é que é mesmo? As teclas e tudo mais. Daí se um dia alguém lesse, também tocava aquela música e visse quão incrível que é. Mas será que não dá para representar aquele som por meio da escrita? Eu acho muito difícil. Por conta que eu quero mostrar o sentimento da pessoa. Eu quero mostrar aquele sentimento. Só que eu perdi. Mano, eu perdi essa história, velho. Eu perdi essa história. Eu fiquei muito puto. Mas você Eu, per- sabe ela também, eu acho que dá eu sim sei, pra ver. eu espero conseguir. O modo que eu escrevo é de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um diálogo do Buda numa cozinha, né? Eu vou lá, em vez de eu escrever o livro inteiro, eu escrevo todos os diálogos que vão ter nessa cozinha. Depois, assim, tá, depois dessa cena deve ter um diálogo, sei lá, num quarto. Eu escrevo todos os diálogos que vão ter nesse quarto. Eu escrevo todos os diálogos em cenas, sabe? No quarto vai ter um diálogo, aqui vai ter um diálogo, vai ter um diálogo, vai ter um diálogo. E depois o que eu faço? Depois eu escrevo as cenas. Depois eu escrevo as cenas. Eu não escrevo as cenas de diálogo junto, não. Escrevo diálogo, escrevo as cenas, depois, beleza. Lourenço, mas você tem que ter uma ideia do que você vai fazer na cena. Mano, eu escrevo os diálogos que são perfeitos e eu escrevo as cenas conforme os diálogos, sabe? Então, daí fica muito melhor, fica muito mais bonito. Inclusive, eu quero muito fazer uma história sobre vida após a morte, que eu tava pensando em fazer, que era sobre, tipo assim, dois amigos que estão numa cafeteria e estão conversando, né? Estão conversando e tal, sobre vida após a morte, estão vendo a desgraça que acontece no mundo. E daí eles ficam tristes, daí um amigo dele falou assim, mano, pra onde será que vão as pessoas que morrem? Onde que tem muita gente que morre? Será que vai, tipo, sei lá, milhares de pessoas de uma vez pro céu, alguma coisa assim? Eles começam a falar e o moleque começa a falar sobre reencarnação. Eles começam a falar sobre reencarnação lá de você se transformar em um animal. Daí ele falou assim, mano, eu nunca iria querer ser um animal. Porque imagina só, você tá lá, você nasce como um animal irracional. Você agora está pensando em que você não queria se tornar um cachorro. Mas daí você morre e renasce como um cachorro. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Você renasce como uma larva, por exemplo. Mano, tu não faz ideia de como era a sua vida. Imagina só se você se lembra, de repente, que você é uma larva, você se lembra como era ser um humano. Você tinha muito mais liberdade, era o topo da cadeia alimentar. Tinha muita coisa e agora você é uma larva. Como será que você ia ficar? Ele ficava. Daí depois na história eles estão lá de boa e o amigo que fala sobre isso morre. O amigo que fala sobre isso ele acaba morrendo atropelado. E daí ele tem uma condição que acho que é monocromáticos, acho que é alguma coisa assim, que ele tem os dois olhos de forma diferente, sabe? Você já viu? Já viu Sim. isso? Existem pessoas que têm olhos de cores diferentes, então é uma condição rara. Isso é bonito, tipo assim, um olho azul, um olho verde, por exemplo. Daí o cara tinha isso e tudo mais, beleza. Daí ele morre, passam-se 9 meses, o amigo dele, né, que era o melhor amigo desse cara que tava voando de brisa, tá lá, andando na rua, e daí ele escuta um velho maltratando um cachorro. Escuta um velho maltratando um cachorro e tudo mais. E daí o cara vai lá, briga com o velho, né, expulso. E daí ele começa meio que ter uma afeição pelo cachorro do nada, né? Ele fala, pô, tu é muito bonito, gostei de você, vou dar para você o nome do meu antigo amigo em homenagem a ele, mas daí depois ele percebe que o olho do cachorro eram de formas diferentes, igual do amigo dele, sabe? Ou seja, o amigo dele morreu, 9 meses depois reencarnou no cachorro. E aí? Uma história bizarra, não é? Falar do cachorro com o mesmo nome do. Melhor amigo. É É, bizarro também. eu lembrei do Quincas Borba. Não sei se você já leu Machado de Assis, que antes do Quincas Borba morrer, ele. Antes não, ele tinha. O Quincas Borba lá, ele tinha um cachorro dele, deu o nome de Quincas Borba pro cachorro dele. O mesmo nome dele, ele deu pro cachorro dele. E depois o cachorro. Não, ele morreu. Depois o Quincas Borba, o humano, morreu. Aí o amigo do Quincas Borba ficou cuidando do cachorro.
Uhum. Eu fico pensando, qual o pai que dá o nome do filho de Quincas? Eu acho interessante. Quincas. Você acha, mano, eu me traumatizei muito em ler Machado de Assis. Por conta que, quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, eu tava lá, eu tava na escola, os caras falaram, eu tinha, tipo, sei lá, 11, 12 anos. Os caras falaram assim, mano, ó, vocês têm que ler um livro. Tem Harry Potter ou Machado de Assis, e a gente aqui da escola, a gente deu a melhor opção, que é Machado de Assis. Obviamente, né? Todos vocês vão ter que ler. É muito mais divertido, né? Do que Harry Potter para uma pessoa de 12 anos, é muito mais divertido Machado de Assis. Daí eles falaram assim, ó, toma aí um livro dele, aquele, cara, livro com a capa toda ferrada, as páginas saindo. Esses daí E que eu são. falo assim, cara, muita página. Cara, tem coisa aqui que eu nem sabia que alguém falava desse jeito atualmente. Eu nem sabia que alguém fala desse jeito. Por conta que é uma linguagem, né? É uma linguagem antiga. Eu falava, cara, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Eu não vou ler. Eu não li. Eu não li. Daí eu pensei, cara, será que todo livro é assim? Será que todo livro é assim? Será que todo livro de Machado de Assis é assim? Se for, eu nunca vou ler. Tem livro de Machado de Assis que tem uma linguagem adaptada? Tem geralmente uns. Eu não sei se é agora que tá tendo, mas tem uns que eu acho que é gibi. Não é gibi? Como é que é o nome? HQ? História em quadrinhos. HQ. Sabe? Contando a história, por exemplo, lá do Dom Casmurro em quadrinhos. Eu nunca li, mas deve ser bem interessante, né? Legal, mano. Mais, né? Mais da Não, atualidade. eu sou colecionador de quadrinhos, então acho que eu consegui ler. Eu sou colecionador de quadrinhos. Eu sei, você vai falar, ah, Lourenço, mas isso é muito infantil. Não é. Eu sei, não, não é não, não é. Na verdade é, mas não é ao mesmo tempo. É, na coleção. Eu lia, é que eu lia quadrinho há muito tempo. Eu lia desde 2012, 2013, por aí. Mas aí eu deixei de ler em 2016, 2017. E o negócio lá que você falou do Machado de Assis. Cara, o que eu mais leio é Machado de Assis, né? Mas eu acho que é complicado, né? Não sei lá, você começar a ler no Machado de Assis. Você vai ter um espanto mesmo, porque o outro lá, o Harry Potter. Eu Harry nunca li, Potter. eu nunca li, mas li os parecidos, assim, ó, com a mesma linguagem. E é bem mais fácil, né? Eu fui pegar, tava lendo só Machado de Assis, eu fui pegar pra ler o. Como é que é? Esqueci o nome daquele outro lá do. Conta dos Mitos, né? Que é Percy Jackson? É, fui ler uma linguagem bem mais clara. Né? Mas, Sim. Enzo, podemos acabar aqui? Eu lembrei Ah, do negócio de claro, claro. A gente tá com quanto tempo? Não dá nem pra ver aqui. 1 hora e 16 Nossa, 1 hora. Mano, para gravar ó, aqui. pra mim tinha quase acabado de passar.